Hoje a estrada é rumo a São Francisco Xavier. Nossa equipe vai ao encontro de pães com textura e crocância destacada. Pão feito na hora e preparado com muito cuidado e amor. E entre uma mordida e outra, o sorriso de satisfação se espalha. Começa agora, Feito em Casa. Sentiu aquele cheirinho de pão feito na hora? Eu senti, viu? E hoje o Feito em Casa veio até São Francisco Xavier conhecer o Bruno Santana. Ele que passou pelo turismo, literalmente colocou a mão na massa e hoje é um empreendedor na panificação de sucesso aqui na nossa região. Vem com a gente! Bruno, é muito bom estar com pessoas assim como você, que resolvem seguir o seu sonho e fazer o que gosta, mesmo diante de tantas dificuldades. E eu vou querer saber tudo, viu? Sim, claro. E para começar, eu quero saber como é que essa paixão pelos pães começou na sua vida. Na verdade, eu vim para morar em São Francisco para trabalhar numa pousada. E lá eu trabalhava como garçom e parte de almoxerifado. Mas você também vem do turismo, né? Sim, eu me formei em turismo no Rio. Só que eu já trabalhava numa empresa que fazia coisas, sabe, na cozinha, aí achava bem interessante. Mas eu nunca tinha vocação para ir, eu não queria, porque eu achava que a gastronomia não dava dinheiro. Esse era o meu pensamento, entendeu? Mudou, né? E mudou. E do nada, a minha patroa pediu para eu começar a fazer algumas coisas na cozinha. Aprendi a fazer com ela algumas coisas e depois ela pediu para eu começar a fazer os pães. Ela me ensinou a fazer o pão do jeito de mamãe, que leva ovo em tudo e tal. E aí eu fui aperfeiçoando. Uhum. Foi tomando gosto fui tomando gosto. Pela gastronomia em si. Exatamente. Que aí era a parte de cozinha e a parte do pão. Uhum. Só que aí eu me identifiquei mais na área do pão. Achei mais gratificante, entendeu? Mas você achou gratificante ao fazer ou você já tinha uma visão futura? Não, ao fazer, porque eu achava que é uma terapia. O pão é uma terapia. Entendeu? Então, pelo trabalho que dá, é uma terapia. Tem que ter paciência, tem que ter dedicação também. Entendeu? Hoje é bem mais fácil, mas no início que a gente estava conversando, é um negócio diferente, entendeu? É um negócio diferente. Quando você começou de fato a fazer o seu negócio com os pães, qual foi o start disso? Aonde que foi a virada de chave? Foi assim, a minha esposa engravidou e a gente tinha R$15 em casa, sem dinheiro, sem nada, na metade do mês. Aí a gente falou assim, vamos começar a fazer pão, ver se dá certo. R$15? R$15. Fui no mercado, comprei o que dava para comprar naquela época, naquela época dava para comprar bastante coisa. Comecei a fazer em casa, tudo improvisado. Levei para uns amigos e outros e o pessoal começou a experimentar. E eu falei, o que você acha que dá certo se eu fizer? E aí eu comecei a acreditar no negócio. Aí comecei a divulgar pelo Facebook na época. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2014. 2014. E só para eu entender e para a gente se situar, você ainda trabalhava? Trabalhava. E começou a ver se ia dar certo. Exatamente. Trabalhava e comecei a ver se dava certo e começou a dar certo. Aí algumas pousadas já começou a me procurar. Aí chegou um dia, eu cheguei em casa, era 11 horas da noite, com 50 pedidos de pães, para fazer tudo na mão. E você começou numa casinha mais acima, né? Mais acima. E aí eu fiquei desesperado. Por quê? Porque eu achei que não ia dar conta. Porque eu cheguei 11 horas para entregar o negócio 6 horas da manhã, que era para as pousadas. Mas beleza, vai dar tudo certo. Fiquei sem dormir e trabalhando. Sem dormir? E trabalhando. E isso começou cada vez a aumentar mais. Só que aí eu desanimei. Desanimou? Desanimei porque eu não estava dando conta. Muita bagunça em casa e chegando cansado do serviço. Aí minha esposa pegou e falou assim, não vai dar certo, não desanimar não, vai dar tudo certo. Aí foi quando a gente pegou algumas economias que ela trabalhava na empresa também, eu também trabalhava fora. A gente pegou 13º, férias e compramos o primeiro forninho, que foi um forno de lastra e uma maceirinha. Sim. Aí as coisas começaram a fluir. Aí uns 3 meses depois aí apareceu essa casa que eu moro agora.
Que é aqui onde a gente está. E aí já tinha um sonho desenhado na cabeça, que aqui eu vou começar a montar a minha primeira loja. Mudei, em 2 semanas já fiz a lojinha, já comecei a anunciar, coloquei uma placa na frente de casa, aí isso começou cada vez a crescer mais. Começou a crescer mais, aí o pessoal mais procurando cada vez mais para restaurante também. E foi indo. E eu trabalhava num restaurante que tinha uma padaria. E dessa ter a padaria, o restaurante fechou. 1 ano de trabalho lá, ele fechou. Eu fui e comprei todos os equipamentos. O que eu precisava, eu comprei com o dinheiro que ele me devia e montei a minha primeira lojinha lá no centro da cidade. Mas com medo. Com medo? De se ia dar certo ou não. Né? Montei a primeira lá embaixo. Aí foi quando o negócio começou já a crescer. Começou a crescer, fiquei 7 meses nessa lojinha. Depois tive uma proposta para ser sócio de um restaurante e automaticamente entrar com a padaria. Aí entrei com a padaria. Fiquei uns 2 anos, aí saí e fui para onde que é a padaria hoje. Entendi. Qual foi, assim, a sua maior dificuldade desde quando você começou, né, com os R$15, parte financeira, até hoje? Além da parte financeira, naquela época, conseguir crédito. Esse é o diferencial, né, do pequeno empreendedor. Sim. Para um empreendedor que já está produzindo. Exatamente. Eu acho que teria que ter aí alguns incentivos. E hoje já tem, viu? Sim. Hoje está bem mais fácil. Muito mais fácil, entendeu? E na época depois eu me tornei MEI, aí começa a melhorar um pouquinho. Aí hoje já sou empresa mesmo, aí já facilita tudo. Aí tem que ir com o pé no chão. Tem que ir se regularizando, né? E o pé no chão, exatamente, eu acho que é muito importante. Tem gente que procrastina muito. Fala, eu só vou fazer tal coisa se eu conseguir o dinheiro. Sim. Eu vou só abrir tal negócio, vou fazer em casa se eu comprar aquela máquina. O que você acha disso? Eu acho que o medo é o pior vilão da vida da gente. Sempre minha esposa, a gente sempre arriscou, acreditando que em algum momento ia dar certo. E se empenhando também. Empenhando. Acho que não cai do céu, entendeu? Então, tipo assim, chega feriado, final de semana, eu vou 1h da manhã pra padaria. Entendeu? É fácil? Não. Entendeu? Então, para as coisas estar acontecendo, tem que ter sacrifício. Aqui, São Francisco, é um lugar pequeno. Sim. Você acha que as pessoas se espelham em você, vê o seu trabalho, as coisas fluindo? Você se tornou uma inspiração aqui local? Sim, sim. Sou referência, ter começado do zero, né? E hoje eu ajudo escolas quando precisa de alguma prenda, alguma coisa. Tem um projeto social no campo para as crianças, eu dou o café da manhã deles. Isso faz parte. Às vezes alguém precisa de qualquer tipo de ajuda, se é do meu alcance, eu ajudo. Então isso tipo, faz as pessoas a gostar da gente, indicar mais e ser querido também. É isso aí, Bruno. E olha só, os pães caíram nas graças dos brasileiros. Tanto o pão de sal, ou como chamam também, o pão francês, mas o pão artesanal também está sendo bastante conhecido. E no próximo bloco, a gente vai conhecer mais sobre o processo dele e também os benefícios. Não saia daí, eu volto já já. Feito em Casa de hoje, estamos falando da panificação, ou melhor, dos pães caseiros, aqueles naturais, sabe, né? E sabia que produzir pães caseiros atraentes, aqueles de encher os olhos e capazes de dar água na boca, é um sonho possível, viu? Aliás, é por isso que hoje eu vim te contar alguns segredos do pão artesanal. Vem comigo! De volta aqui com o Feito em Casa de hoje,
falando com o Bruno sobre os pães artesanais, a panificação, os seus benefícios e também como ele impacta na saúde e no bem-estar das pessoas. E também sobre o empreendedorismo, que é possível e pode gerar uma fonte de renda, viu? É isso aí, né, Bruno? É isso aí. Bruno, muitas pessoas começam a escolher os pães artesanais pelos seus benefícios. Eles têm diferença do pão de sal, do pão artesanal, do pão caseiro? Como que é esse processo? Sim, a diferença, o pão artesanal ele demora um pouco mais para fermentar. Hoje, às vezes eu faço na padaria um pão lá em média 12, 24 horas de fermentação. Isso em processo bem lento. Então isso quebra todas as moléculas que tem na farinha e deixa o pão cada vez mais leve. Então por isso as pessoas procuram mais o pão artesanal. E ele não pesa. É um pão que tem a durabilidade muito maior também. É um pão que você fica com ele uma semana na geladeira, você corta ele, aquece ele está perfeito. Ele não esfarela. Entendeu? Então por isso as pessoas procuram mais também. E pelo sabor também, né? Sim. Ele tem uma característica assim mais rústica, né? Sim. E quais são os benefícios dele, além da durabilidade? Eu acho que até pelo organismo. Ele não pesa, ele não incha. Você come o pão e você sacia, mas não parece não, você não comeu pão, entendeu? Não fica ali lembrando daquele pão? Não fica lembrando ele. Os ingredientes que você utiliza, você tem um critério para escolher? Como que você elabora a compra deles? Você terceiriza, traz de fora? Sim, algumas coisas eu trago de fora e acho que marca. Acho que a marca conta muito também, entendeu? Não dá para você fazer um produto bom com a marca mais ou menos e preço, né? Porque se você colocar uma marca muito barato, o seu produto não tem qualidade. Na sua visão hoje de pão artesanal, quais são os mais pedidos, os que saem mais, aqueles que são os queridinhos? O pão integral, pão de nozes, ciabatta, baguete e o pão de abóbora, que agora é o queridinho da casa. E hoje, qual deles você acha que é mais difícil o processo de fabricação? Por eu ter estudado, acho que hoje todos facilitou muito, entendeu? Porque a partir do momento que você entende as técnicas, não muda nada, entendeu? Então acho que hoje está tudo no mesmo nível. Hoje não tem mais nenhuma dificuldade, entendeu? Hoje, como que você lida com o desperdício? Hoje você tem isso lá? Desperdiça algum material? Tem, sempre tem, não tem muito o que fazer, entendeu? Eu faço doação para as pessoas. O que dá para eu fazer torrada, eu faço torradas, e o que não dá, eu coloco para doação. Tem até um cestinho lá fora da padaria lá que a gente coloca lá para o pessoal pegar. Legal isso. Mas como que você mede para não ter o desperdício? Por exemplo, hoje eu vou produzir 100 pães. Não sei se é isso, tá? Sim. Como que você faz o seu dia? Como que você elabora isso? Por do pão ter durabilidade, eu calculo de acordo com o que tem na prateleira, né? E tem dia que eu faço bastante, tem dia que não. Às vezes eu faço de acordo com a quantidade que eu tenho lá. Porque o pão, tipo assim, o pão branco, é uma massa mãe, é uma massa só. Então eu faço uma massa de 5 quilos e faço vários pães com a mesma massa. O pão integral, a mesma coisa. Então eu consigo fracionar aquela massa em pequenas quantidades. E essas massas você pode guardar na geladeira Posso. E utilizar... Ou congelar elas. Pode congelar também? E no outro dia você reutiliza. Então a gente foi buscar essas informações para você que se interessou em empreender. Vamos ver? Como que a gente consegue separar o supérfluo do essencial? E a primeira análise que deve ser procurada, deve ser realizada, é entender qual é o retorno que eu vou ter sobre aquele determinado gasto, custo, né? Quantos reais eu vou ter de volta para cada real que eu gastar. E isso é uma métrica fundamental utilizada por empresas dos mais diversos setores e tamanhos
para medir o Return on Asset, o ROA, ou ROI, enfim, as nomenclaturas elas variam, mas qual o retorno que eu tenho sobre aquele investimento? Então, procure avaliar se de fato aquele custo que você está tendo, aquele gasto, né, aquele desembolso de caixa, vamos falar de uma maneira mais genérica, sem tanto conceito, se aquilo vai trazer algum retorno e qual é o retorno. Faz sentido eu me abster daquele capital naquele momento? Que quando a empresa começa a gerar caixa, esse caixa ele é um ativo na mão da empresa. Então é essencial que a empresa saiba trabalhar esse ativo da melhor forma. A visão de longo prazo, ela é construída dia a dia. A gente vai caminhando, aprendendo alguns tropeços, e isso é normal. Aprenda com os erros. Se eu errei e não tirei nenhum aprendizado disso, pode ter certeza que saiu caro. Agora, se eu conseguir aprender alguma coisa para melhorar o meu retorno lá na frente, foi um custo de aprendizagem e isso é muito valioso. E quais são os projetos futuros? Vou expandir a padaria, vou para um espaço maior, né? E quem sabe aí vamos ser o limite. Aquele sabor incomparável, aquele aspecto rústico e também aquela casca crocante. Essas são as características do pão artesanal. E no próximo bloco, a gente vai literalmente colocar a mão na massa. Então vem com a gente! De volta com o Feito em Casa e hoje falando do pão artesanal, da panificação. A farinha, a água, o fermento e o sal. Uma receita tão simples que se tornou um dos alimentos mais antigos da humanidade. O pão há muito faz parte da base alimentar de diferentes culturas e países. Eu sei que a pandemia, Bruno, foi um marco na sua história, na sua vida, tanto pessoal quanto para o seu negócio, né? Você tem alguma história que você queira compartilhar com a gente, além da sua, aliás? Então, 2 semanas antes de começar a pandemia, surgiu uma ideia de doar alguns pães que sobravam. A gente começou a fazer isso e na sequência veio a pandemia. Aí fui convidado também por ser um ponto de referência para arrecadar alimentos. Você já tinha aqui o seu negócio? Sim, eu já estava nesse local aqui mesmo. E a gente começou a arrecadar alimento. Juntou aquela coisa que você fazia a caridade, né? E automaticamente esse bem volta pra gente também. Com certeza, é a lei do retorno, né? É verdade. Bruno, eu tô muito aí animada pra gente fazer aqui, porque eu sei que o processo do pão artesanal, até queria que você colocasse pra gente, é um pouquinho demorada, sim. Tem alguns critérios, o fermento é diferente. Então eu sei que você escolheu uma receita prática e também muito saborosa e fácil de fazer, né? Sim, eu escolhi uma receita de pão de abóbora, que é fácil de fazer e é fermentação mais rápida, porque o pão de fermentação natural, ele é muito mais demorado. Tem um processo, acho que é até uns 7 dias. Tem um outro processo também de fazer o levain. Então, como para a pessoa fazer em casa, eu preferi fazer uma receitinha mais fácil. E para fazer o nosso pão caseiro de abóbora cabotiá, vamos precisar 200 gramas de açúcar, 350 ml de água, 400 gramas de abóbora cabotiá amassada, 3 ovos, 1 kg de farinha de trigo, 100 ml de óleo, 15 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de sal. Ok, a gente vai começar agora a colocar literalmente a mão na massa e qual é o primeiro passo? Então vamos lá, vamos bater primeiro a abóbora
Tá. O Bruno já deixou tudo separado pra gente, os ingredientes que a gente vai utilizar. Então, esse é um... Esse aqui é gordura. Aham. Pode ser manteiga também. Certo. Ovos. São os ovos. Água. Você mede tudo isso? Sim, pesa tudo. Pesa e tem a quantidade certa. Exatamente. Às vezes o pão de abóbora ele pede um pouquinho mais de farinha que dá na receita. Aí a gente pode colocar mais farinha se quiser. Tá. Essa... Açúcar. Açúcar. O segredo do pão é... A sova. A sova. Nós vamos fazer isso hoje? Sim, claro, agora. Aí aqui tem um fermento. Sal. Ah, então vai açúcar e sal. Isso. Porque o açúcar, o sal, ele saboriza. A junção com o açúcar ele dá sabor. Ó, na verdade a técnica para poder sovar, para ele ficar uma massa boa, esse aqui, ó. Puxa. Vem. E volta, ó. Ele já vai fazendo o próprio filão. Tá, agora a nossa massa já está praticamente pronta, é Sim, isso? sim. Aí agora é o descanse. Isso, o primeiro descanso. Tá. E em quanto tempo o primeiro descanso? Uns 20 minutos. 20 minutos. Isso. Aí, pode cobrir com um pano úmido ou um plástico. Que vamos cobrir com plástico. Agora a gente espera ela descansar e depois parte para a segunda fase. Isso, que aí a modelagem. É isso aí. Agora a nossa massa já descansou a primeira fase. Agora a segunda fase é a modelagem, é isso, Bruno? Isso. A gente já preparou, deixou preparada aqui as forminhas, né, para pôr os pães todas untadas. Isso. Aí para cada forminha dessa de pão, a gente coloca 380 gramas. Ah, por isso é a balancinha. Isso. Ele já é tão prático que ele põe quase a medida certa já. Primeiro passo. Aqui, faz uma bolinha. Depois da bolinha, abre. Aqui. Tá. Vamos lá. Vai. Eu faço a bolinha. Isso, ó. Assim. Isso. Pronto, agora você vai virar ela. Virar ela. Isso. Massa, sim. Massa. Você vai pegar aqui, ó, por baixo. Assim, ó. Ó. Aqui. Isso. Aperta. Aperta. É assim. Isso. Pronto, tá bom. Aí você vai pegar esse corte aqui, ó. Essa parte aqui onde você dobrou. Aí você vira ela pra baixo. Você pega. Dá uma esticadinha. Isso, porque aí você fecha a parte de baixo, entendeu? Entendi. Ó, cobre. Até ela dobrar o volume. Em média, quanto tempo? Uns 40 minutos, mais ou menos. Esse é o segundo descanso da nossa massa. Isso. Então, vamos esperar esse descanso e a gente volta já já. Vocês puderam perceber que a segunda fase já está concluída. A nossa massa cresceu e cresceu bastante, Sim. né, Bruno? Aí a gente pode pincelar um pouco aqui. O que tem aqui dentro? Isso é uma mistura de gema com água. Isso aqui você pode passar. Olha, o forno tem que estar sempre aquecido em 180 graus para depois colocar o pão. Porque se você colocar ele com o forno frio, ele vai murchar. Entendeu? Aí quando você entra com ele quente, ele mantém essa temperatura e ele fica no tamanho que você quer. Isso.
E quanto tempo depois de colocar no forno? 20 minutos. 20 minutos, gente. Então vamos lá? E o nosso pão já está pronto. É lógico que a gente teve que esperar alguns minutinhos para ele esfriar, para depois a gente cortar. Senão a gente ia queimar as mãos, não é isso? Verdade, verdade. Bonito ele tá. E agora é a parte mais difícil, viu? É só a gente saborear. Será que ele tá gostoso? Maravilhoso. É, e tem a dica especial aqui do Que é Bruno. a geleia de frutas vermelhas que a gente mesmo prepara aqui. E é isso aí, gente. Agora eu posso, Bruno, fazer as honras e saborear essa gostosura aqui? Claro, por favor. E olha, eu vou seguir sua dica de colocar a geleinha, hein? Opa. Essa geleia também é aqui. Sim, sim. Tudo aqui. Aí, gente. Bom, hein? Sensacional. Simplesmente maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigada, Bruno, por dedicar esse tempo ao nosso programa, para quem está nos assistindo e também trazer toda essa informação que eu tenho certeza que muita gente aí vai seguir seu exemplo, viu? Eu que agradeço também pela oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho também, que é com muita dedicação, sabe? E tem dado tudo certo. Tem que ter muita persistência, entendeu? É isso aí. Aproveito e me despeço de vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco esse tempo maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar e muita gente gostou, né? A toda a nossa equipe agradeço também, porque sem vocês a gente não conseguiria fazer esse programa. E olha, temos um encontro na semana que vem no mesmo horário, porque aqui, Bruno, tudo é feito em casa.